Horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos. Bom dia. Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Bom dia. Onde quer que você esteja nos ouvindo, muito bom dia. Você que já nos ouve desde os tempos do rádio, você que está nos ouvindo pela primeira vez, você que já nos acompanha em tudo quanto é emissora ou foram emissoras das quais nós atuamos, igualmente muito obrigado. E tem aquela frase, do rádio para a rede. Para manter a vivência do rádio, um simples e humilde comunicador, raiz, que traz aqui para você sempre utilidade pública e prestação de serviços. A gente tem história. Olha, por esses dias, eu comentei que eu falaria mais com evidência sobre... Porque é incrível, né? Para a gente chegar aqui, é ao vivo, sempre. Eu faço questão de ser ao vivo. Mas as pautas, a gente vai aqui grifando e observando que tem assuntos que viram notícias, mas não são notícias. E nós estamos vivenciando isso diariamente. Quer um exemplo aqui? Eu ontem, por exemplo, uma vez por semana pelo menos, eu dou uma paradinha, principalmente na parte da tarde, para zapear. Muita gente deve fazer isso, para zapear a televisão aberta. E eu gostaria até de vir aqui e tecer, registrar elogios, mas não dá. Aí, claro que não, mas eu imagino que tem pessoas, Ligeirinho, você está ficando velho, você é de outra época. Eu não tenho recebido recados assim, mas eu imagino que tem pessoas que pensam assim. Mas é bom, sabe por quê? O que eu digo aqui, a maioria das vezes, eu vivenciei. Então eu posso falar com credibilidade, porque eu vivenciei isso. E a televisão aberta hoje, tudo bem que estamos em uma nova geração, mas nós temos a força do avanço da tecnologia, não é? Da internet. Nós temos, que é muito perigoso, notícias que você tem que diferenciar se é verdade ou não. As tais fake news, a IA, inteligência artificial, que eu considero desinteligência artificial, muito perigoso. Eu acho que tudo isso aqui você tem visto, ouvido e lido sobre isso, ok? Vamos lá. Por esses dias, mais uma vez veio o nome desse sujeito, que sinceramente, pessoal, com todo o respeito que você merece, como é que você se define como comediante? Tem que ter comer muito feijão e arroz, ou ter comido muito arroz e feijão, para você se auto-intitular comediante, para você se auto-intitular humorista, para você se auto-intitular artista. Porque o artista verdadeiro é você, cidadão. Eu não estou fazendo média com ninguém, nem preciso, nunca precisei, e não vou fazer agora, né? Depois de 40 anos de profissão. O verdadeiro artista é o seu João, o seu José, a dona Maria, que acorda de madrugada, com todas as dificuldades, não importa o tempo, pode estar com um tempo ruim de madrugada, chovendo pra caramba, vento, não é? E vai lá, tem que pegar o busão, às vezes 2 ônibus, tem que pegar o metrô, o trem, para chegar até o seu destino, que é o seu trabalho abençoado, e fazendo acontecer, não importa o setor que você trabalha. As pessoas mais humildes são as pessoas mais inteligentes, e sempre foi assim.
Eu estou sempre representando aqui a Dona Maria, o Sr. José, o Sr. João, porque são as pessoas que merecem o nosso respeito. Então, quando a gente vê, e pior não é isso, colegas, entre aspas, do jornalismo, que com certeza absoluta, está pouco se lixando para o que as pessoas pensam a ler o seu texto, pelo fato de o cara ser contratado de um jornal famoso, de uma televisão famosa, de uma emissora de rádio famosa, ou desses portais famosos, tem um bocado de bobagens que escrevem, tudo puxando a sardinha para um lado e para o outro. Mas as pessoas são inteligentes, então eu vou comentar aqui sobre a minha ótica e baseado em fatos. Esse sujeito aí, que se auto-intitula comediante, e é uma comédia, e na verdade ele é um verdadeiro comédia, é uma pessoa, marque bem o que eu estou falando aqui, é uma pessoa frustrada, que precisa de um psicólogo, de um profissional da psicologia, ou talvez até da psiquiatria. Mas eu estou falando isso de uma forma natural, por quê? Porque eu convivi por muitos anos, para quem trabalha em rádio, principalmente na minha época, a gente deparava com muitos artistas de televisão. Eu sou um deles. Fui convidado, inclusive, para trabalhar em televisão, pela amizade que eu fiz com nomes importantes da direção de novelas e desse departamento artístico maravilhoso. Mas eu nunca gostei de televisão e hoje é a mesma coisa. Então, esse tal de Léo Lins, que se você colocar hoje no Google aí, você vê o nome dele, Léo Lins. É um sujeito que precisa urgentemente ser tratado mentalmente. Ele provoca, se é que a gente diz que isso aí é shows, né? Esse show de horrores. Eu nunca tive interesse, jamais, nem de graça, ir no evento que esse sujeito faz, né? Eu fazia, não sei, stand-up. Tem esses jovens novos aí, tem muita gente de qualidade. Mas eu tenho observado, é claro, até por curiosidade, eu não sei que graça esse cara tem. E aliás, no palco, por isso que eu digo que ele é um cara totalmente desequilibrado. E principalmente, aí não sou eu que tenho que resolver isso aí, é um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, uma psiquiatra. Estou falando sério. Frustrado. Ele é um sujeito frustrado. Nas intercessões dele, eu tenho visto aqui uns vídeos, ele ofende principalmente grupos que carecem justamente disso, de acolhimento, de respeito e de entendimento. Por quê? São cidadãos que estão na sociedade. E ele denigre todo mundo. E ele é o bambambam. E pior não é isso. Agora, é claro que eu vou comentar aqui sobre a prisão, a decretação, aliás, da prisão dele. Como nós estamos no Brasil, eu também vou dar minha opinião aqui, meu pitaco, né? Eu não conheço pessoalmente esse Léo Lins, não tenho prazer nenhum de conhecê-lo, né? Porque ele não merece crédito. Para mim, esse cara não merece crédito. Mas enfim, ele tem um bocado de fãs, não é? De fanáticos, que são imbecis, desculpe, igual a ele. Porque como é que você vai em um show desse sujeito para você ter uma referência de ser denegrido? Então, baseado, de repente tem pessoas aqui que não estão por dentro, porque trabalha bastante, eu vou pegar apenas uma reportagem aqui, deixa eu escolher aleatoriamente, e inclusive a resposta dele é ele sendo vítima, como aliás todas as pessoas doentes, né, cegas, eles gostam de se defender, não assume a humildade. Eu errei. E olha que ele tem amigos aqui como o Danilo Gentili, que todo mundo conhece, do SBT, que defende ele cegamente.
Quer dizer, na minha opinião, é outro babaca, né? Perde até a moral com isso. Agora, primeiro vamos à reportagem da Veja aqui. Eu creio que esteja atualizada. A reportagem é do Valmir Moratelli. O texto é dele, na verdade. Olha, aqui as falas absurdas de Léo Lins que levaram à prisão. Eu vou ler aqui, mas isso aqui é até elogio, né? O humorista foi condenado por diversos discursos ofensivos. Aliás, a reportagem também, além aqui da coluna do Valmir Moratelli, da revista Veja, e a repórter é a Giovana Fraguito. Isso aqui é matéria atualizada. Olha, Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por falas consideradas criminosas durante a apresentação do espetáculo de stand-up Perturbador, compartilhado no YouTube em 2022, portanto 3 anos atrás. A sentença destaca que os discursos, veja só, estimulam a propagação de violência verbal na sociedade e fomentam a intolerância. O vídeo inclui uma série de declarações contra negros, idosos, obesos, pessoas soropositivas, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. Bom, só de você que pertence a essa classe, de repente você é idoso, você é negro, você é gordinho, é obeso, obesa, você é pessoa soropositiva, você é descendência de índio, indígena, você que é nordestino, a maioria das pessoas tem referência de nordestinos, eu por exemplo tenho, você que é judeu, você que é evangélico e pessoas com deficiência além de LGBTQI+. Então, esse sujeito, claro que ele deveria ser condenado uma hora ou outra, mas é claro, 8 anos e 3 meses de prisão é exagero também, não é? Mas que ele deveria sim, e eu entendo isso, o sujeito, o criminoso, porque aquele é criminoso, é crime, ele precisa de um tratamento psiquiátrico. Primeiro, preso 8 anos, isso aqui é fora da curva, não é? Por mais que esteja dentro das leis, e aqui eu estou defendendo as pessoas aqui, mas esse sujeito, primeiro, ele precisa ter uma aula de bom comportamento, se é que você me entende. Prisão sim, mas 8 anos não. Não vai alterar em nada, e ele não vai ficar, é claro, né? Isso aqui é conversa fiada, eu estou falando para você hoje, sexta-feira, dia 6, isso aqui, pessoal, vai ser enrolado, e vai ficar na discussão. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso aqui, sabia? Todo dia tem manchete para falar desse sujeito aqui, né? Que é um comédia, não é comediante, não é humorista, não tem qualidade nenhuma, né? Agora veja só, algumas frases, algumas falas que esse sujeito rosnou nesse show de horrores que ele pratica e um bocado de imbecis que frequenta, né? Ô Ligeirinho, mas você está ofendendo quem frequenta os shows dele? Estou sim, porque a partir do momento, porque não é de hoje, a imprensa toda, todo tipo de imprensa, e eu sou um deles, a gente tem falado sobre o perigo desse sujeito ter liberdade, porque é o seguinte, não é questão de liberdade de expressão, porque as pessoas confundem, né? O Danilo Gentili, do SBT, que você conhece, que estou pouco me lixando para ele, é outro idiota, imbecil, que você já coloca para que as pessoas apoiem isso, que está censurando. Não é censura não, não é censura não, esse sujeito ele tem que ser calado mesmo. Isso aqui não é você abortar a liberdade de expressão, porque esse sujeito ele não está preparado para se comunicar. Por fato de ser, vou repetir, de ser um cara totalmente frustrado, ele tem problemas mentais, não é normal. Então ele precisa ser tratado, e isso aqui não é absorção ou aborto de ele falar, é que o sujeito ele não está preparado, ele ofende.
Quando ele rosna, se é que a gente pode falar que ele fala, quando ele rosna, ele ofende todo mundo. Consulte aí, se você, ou você que é psiquiatra, psicólogo, psicóloga, veja só, diz ele, quer dizer, eu tenho que ler isso, né? Você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem pessoas com aparência primitiva, anda em 2D, parecendo um caranguejo. Ele aqui está se referindo ao nordestino. Outra aqui, que esse cara rosna, Léo Lins, hein? Tem ser humano que não é 100% humano. O nordestino do avião, por exemplo, 72%. Vou repetir o que esse sujeito rosnou aqui. Tem ser humano que não é 100% humano. O nordestino do avião, 72%. Agora aqui sobre gordofobia. Gordofobia é medo de gordo. Tudo isso ele falando, hein? Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é o gordo. A não ser que eu fosse feito de Nutella. Ia ficar tenso na rua. Estou no celular, aí ele fala um palavrão aqui que não vou falar. Preciso me esconder onde é que tem uma academia aqui. Então assim, papo sem nexo, mas ofensivo. Outra aqui, ó, o cara deixou assim: sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como eu vou emagrecer? Aí ele diz assim, pegando AIDS: você não adora comer de tudo? Aí ele se refere ao lado sexual, fala sobre gay, né? Se é que você entendeu. Pessoal, para eu falar publicamente aqui, eu vou falar palavrão. Aí ele diz aqui: uma hora vai dar certo. Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa. Ele mesmo diz, ó, essa piada pode parecer um pouco preconceituosa, porque é. Então a própria justiça pegou aqui porque ele está cometendo crime, né? E outra aqui que ele fala sobre AIDS. Falam que a AIDS surgiu quando o ser humano transou com um macaco, depois voltou a transar com pessoas. Eu fiquei impressionado. Eu não entendi como se consegue se excitar com um macaco. Eu não entendi aquilo. Até um dia que eu vi na TV um macaco, tal, e ele fala palavrão aqui. Então, na verdade, inclusive ele até cita aqui a Graciane Barbosa, para falar sobre genitália. Pedofilia. Uma vez eu estava no evento, o garçom chegou para mim: você quer uísque com energético? Eu falei: tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. Quer dizer, uma piada sem graça, que não é piada, e denegrindo aqui a mulher e falando sobre pedofilia, não é? Bom, uma vez eu vi uma enquete, ainda é ele, na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi: não conta para sua mãe que eu te dou uma boneca. Me xingaram muito, esse dia eu fiquei mal. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Isso aqui é pedofilia. Sou totalmente contra a pedofilia. Ele completa: sou a mais a favor do incesto. Olha só, cometendo outro crime nesses stand-ups do diabo, né? Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar para o pai dele? Isso, pessoal, ele falando nesses stand-up. O que eu estou falando aqui, eu estou tirando só os palavrões, mas o que eu estou falando aqui é crime, por isso que eu digo, 8 anos, claro que isso aqui é exagero, e ele não vai ficar 8 anos, muito menos vai ficar preso. Isso aqui vai ter uma novela aí e tal. Se ele ficar preso 1 ano, eu até vou bater palmas, mas não vai. Agora ele fala sobre racismo. Eu estou falando do imbecil, viu pessoal, do imbecil Léo Lins. O rico tenta ter filho e não consegue, vai para o médico, faz inseminação artificial, aí vai para a África buscar um. Lá tem plantação, lá você escolhe no pé. Esse tá bem escurinho. Vai dar um like no Insta. Vou levar mais um, que Bruno Gagliasso, se referindo ao ator, vai querer também, senão ele vai pegar o meu. O Bruno Gagliasso, para quem não sabe, ele adotou
uma menina que está uma moça bonita já, né? Crescida. Ele adotou uma menina negra. E esse imbecil aqui, né? Falando racismo, isso aqui é crime de racismo. Então, eu não vejo, na verdade, graça nenhuma nesse sujeito aqui. Agora, isso é da revista Veja, publicada anteontem. Agora, ele aqui, vamos dar um espaço para esse imbecil, só para ver a bobagem. Sei que a gente pode falar isso, né? Ele diz o seguinte: aqui é a reportagem da revista, aliás, da televisão CNN. Deixa eu ver trechos aqui, porque senão, coisas que eu já li. Bom, o sujeito aqui se pronunciou sobre a sentença que o condenou a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 bilhões de reais por conta de suas piadas. Em vídeo, Lins descreve a decisão como pesada e questiona os embasamentos teóricos utilizados. Então é claro que ele se pronunciou aqui. Segundo ele, um dos fundamentos da juíza teria sido a Wikipédia, mesmo com a plataforma alertando que não é fonte primária. Ele comparou a sentença entre o próprio caso e um julgamento de homicídio baseado na enciclopédia online, que ele está se referindo aqui à Wikipédia, que todos conhecem, não é? Para ele, a sociedade vive uma epidemia de cegueira racional, onde julgamentos são baseados em emoção. Ele expressa preocupação com a gravidade da sentença para a liberdade de expressão e a classe artística. Bom, primeiro que isso aqui não é nem adequado para ele falar, né? Porque isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui que ele promove é libertinagem. Eu que estou falando. E muita gente também. Bom, o sujeito aqui também criticou o fato da sentença em sua interpretação ignorar a distinção entre a pessoa e a persona cômica interpretada no palco. Quer dizer, ele está se auto-intitulando artista, né? Como se fosse intelectual, como tivesse talento. Eu que estou falando isso. Em resposta a ele. Ele está criticando aqui a justiça, ou a juíza, que ela não está fazendo distinção entre a pessoa e a persona cômica. É para rir, né? Havendo texto, edição, cenário, figurino e palco, segundo o artista. Então, vamos lá. O que esse sujeito diz? Aí ele cita aqui outras atrizes, né, que poderiam ser presas por isso e por aquilo. Na verdade, o cara é um verdadeiro comédia, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui, porque para a gente também tem que dar, né, espaço também para os ignorantes como ele, né? Bom, Léo Lins afirmou ter respondido o questionamento se o objetivo do processo não era o respeito às minorias e se essa minoria seria tão pequena a ponto de não merecer respeito, argumentando que em seu julgamento havia mais pessoas de minorias ao lado dele do que contra ele. Ele acrescenta que, em nome da defesa das minorias, a juíza teria ignorado a opinião dessas minorias. Quer dizer, na verdade, esse cara, primeiro que ele não é inteligente, né? A gente já percebeu que é o cara, ele não é inteligente, ele tem dificuldade, né? Eu não sei quem na verdade colocou ele aí, mas a gente também percebe, e teve uma crítica aqui ao apresentador Marco Mion, que ele, inclusive as pessoas pegaram pesado nele, ele teve que responder, porque ele tem um filho autista, e ele ele criticou o Léo Lins da outra oportunidade, porque o Léo Lins falou também sobre autistas, né? Quer dizer, menosprezando os autistas. E o Marcos Mion, que você conhece, apresentador de televisão, está na Globo hoje, ele foi em defesa, né, tal, enfim. E agora ele está defendendo. Eu entendi até, ele está defendendo e não é defesa na verdade. Ele está falando sobre a pena de 8 anos, não é? Mas ele exagerou e acabou deixando passar um pano. E as pessoas percebem, os ouvintes percebem. Eu estou falando aqui, vocês estão percebendo. Então o Marcos Mion, ele quis fazer, aliás, o Marcos Mion,
como eu também não tenho nenhum carinho por esse sujeito aí, o Marcos Mion, tá na Globo, e daí? Estava na Record, é um melancia, um apresentador melancia, gosta de aparecer, né? Então, o que ele fez? E as pessoas comentam que ele não defende as pessoas com deficiência. Eu estou falando comentários que fizeram na internet. Tanto é verdade que ele teve que voltar e gravar outro vídeo, porque as pessoas disseram o seguinte, que o Marcos Mion, defendendo esse sujeito aqui, o Léo Lins, a gente percebe que ele só defende o filho dele. Quer dizer, só o filho dele é autista, então ele defende o filho dele. Dando-se os outros. Não sou eu que estou falando, viu, Marcos Mion? E você sabe disso. Então, ele teve que vir a público para falar outras coisas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente fala. Então, o Marcos Mion, ele foi acusado, denunciado, porque ele defendeu o Léo Lins. E as pessoas criticaram ele. Poxa, você não defendeu o seu filho, desse sujeito, em outra época, anos atrás, quando ele denegriu os autistas e seu filho autista? Agora, pelo fato de foi decretada a prisão dele, mas só que realmente o Marcos Mion, ele misturou as bolas aí e quis fazer assim, quis se aparecer, né? Quis monetizar, quis ter mais likes e por aí vai. Agora veja aqui, vocês lembram do Agostinho, da Grande Família? Eu acho que vale a pena a gente colocar os dois lados. Tem as pessoas que defenderam e tem o Pedro Cardoso, que ele fez um comentário aqui que eu acho que é interessante que você ouça. Estou pedindo aqui para o nosso operador colocar na tela, para que a gente pegue aqui na íntegra, porque é importante. Como eu prometi no início dessa bagunça toda, eu prometi, queria comentar, mas baseado no que está ocorrendo nos próximos dias. Então hoje eu posso comentar. Olha, o ator Pedro Cardoso criticou o Léo Lins e disse que o humorista propagou mensagens fascistas. O ator comentou a decisão que condenou o ex-contratado do SBT a 8 anos de prisão por show com ofensas contra minorias. A reportagem é do Gabriel Wacker. Bom, Pedro Cardoso se mostrou favorável à condenação a 8 anos de prisão do humorista Léo Lins, ex-SBT. Segundo o ator Pedro Cardoso, Léo Lins, como outros humoristas do stand-up tipo comédia, se utilizam do estilo para propagar mensagens fascistas. Diz ele aqui, eu tenho dito, e faz muito tempo, que o tipo de teatro que chamam de stand-up se tornou um ninho no Brasil. Concordo com ele. Onde se desenvolveu o ovo da serpente do fascismo, disse o intérprete de Agostinho da série A Grande Família, entre 2001 e 2014. Pedro Cardoso disse ainda que existem bons comediantes do gênero e que não queria generalizar, exatamente, mas apontou que diversos nomes, sem citá-los, propagam opiniões de ódio. Não são todos, mas todos os comediantes, aliás, tantos comediantes do stand-up, se permitiram as mal-educações fascistas que se podem dizer de uma generalidade, com exceções. Comediantes com mensagens fascistas valeram-se do stand-up e disfarçam de entretenimento teatral cômico, verdade. O que era discurso político agressivo, apontou aqui o Pedro Cardoso. Caramba! Pela primeira vez eu concordo aqui com o Pedro Cardoso. Por fim, o Agostinho Pedro Cardoso diz que entende que a condenação de Léo Lins ocorreu por causa de piadas que são criminosas. Ao seu ver, devemos criminalizar a piada racista ou a misoginia, quando o ato já não for ficcional, ainda que disfarçado de ser. Falou bem. O ator Pedro Cardoso, repito, publicou a sua opinião em uma página oficial no Instagram. O texto rodou grupos de artistas e provocou debate. Até o momento, Cardoso foi o único que criticou publicamente as piadas de Léo Lins. Danilo Gentili, Antônio Tebet, Marcos Mion e Marcelo Taz, por exemplo, criticaram a condenação, como eu já disse aqui, né? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado
normal, né? Com o que diz, com o que fala, não é? Então, cabe à justiça, é claro, mas a gente percebe que as pessoas estão, infelizmente, não sei se você tem a mesma opinião que eu. Por exemplo, eu estou aqui falando de improviso, mas eu tenho que observar o que eu estou falando. A gente tem que tomar muito cuidado com o que diz, com o que fala. E vocês já perceberam que tudo que eu digo, eu sempre gosto de usar a frase sem generalizar, não é? Ou salvo honrosas e raras exceções. É importante a gente falar isso, porque nós estamos em um mundo atualizado. Eu estou falando isso porque eu sou de outra geração. Eu tenho um casal de filhos jovens que estão nessa nova geração. E eu aprendo com eles. Eu tenho em casa um futuro psicólogo. E eu tenho uma jornalista formada. Então, a gente tem, não importa também a profissão, que ter entendimento, mas porque todos nós usamos a internet. E todos nós temos que ter responsabilidades. O que está faltando, ao meu ver, é responsabilidade. Por exemplo, desse rapaz aqui, desse sujeito, o Léo Lins, eu particularmente, mas é eu, né? Eu nunca achei graça nenhuma. Quer dizer, sabe aquele negócio de repente, se um sujeito desse depender do meu dinheiro para ir no show dele, ele vai ter que vender banana na feira. Tipo assim, né? Mas eu desejo restabelecimento cerebral desse rapaz. Porque aqui a gente percebe que ele insiste, né? E teve que ter isso. Eu achei legal que a justiça tomasse conta. E agora, é claro que ele não vai admitir isso, né? Mas com certeza a ficha caiu para esse Léo Lins. Ninguém falou isso, eu estou falando agora. Ele não vai admitir nunca, mas a ficha caiu. Então ele sabe, se qualquer bobagem que ele falar novamente como é que eu posso dizer, esse conteúdo stand-up, eu estou até elogiando falando isso, né? Mas a gente está aqui para falar e às vezes ser criticados também. Eu não ligo para isso, eu acho que o que vale mais é a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Para finalizar, eu vou lembrar aqui que nos anos 90, 91 mais ou menos, veja só, hoje nós temos hospedagem em prédios de luxo, prédios novos, que é o sistema de apart hotel antigo, flat. Vocês lembram do flat? Eu fui um dos primeiros a inaugurar flat aqui em São Paulo, talvez até no Brasil. Eu era um dos colaboradores do primeiro flat aqui em São Paulo, que é a apart hotel. São moradores e hóspedes, que é o hotel é hospedagem só. Então o apart hotel antigo, existem os moradores e hóspedes. E hoje nós temos um sistema Airbnb, para falar assim de uma forma para que todo mundo entenda, né? Airbnb. Mas eu não estou falando exatamente, estou falando do jeito que o pessoal fala. Você sabe o significado? Deixa eu colocar aqui, o Alencarzinho, coloca aí a pronúncia correta, você que é jovem, mas aquele sistema, pessoal, Airbnb, né? O Airbnb, que é o seguinte, você hoje, até isso aqui, não é o presente, é o futuro. Não, pode deixar, não tem problema nenhum. O pessoal está entendendo. Pessoal, o sistema Airbnb qual que é? Você vai numa plataforma, você coloca lá, eu quero alugar um apartamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, por 2 dias. Aí tem uma plataforma, eu não vou dizer o nome das plataformas aqui, que elas direcionam você para você se hospedar. Você paga tudo direitinho ali e tal, e vai chegar no prédio, vai ser atendido. Os apartamentos, logicamente, estão todos prontinhos para você entrar, né? Todo acomodado, armários, cama, geladeira, tal, enfim, dependendo do apartamento. Mas normalmente eles têm tudo ali, né? É um hotel, na verdade, esse sistema. Só que a facilidade e outra coisa, mais barato. Então isso é a modernidade. Onde eu quero chegar? Em 1990, 91,
o elenco da novela Rainha da Sucata, que eu acho até que foi reprisado, ou está sendo reprisado agora, pelo Globoplay, né? Então, eu conheci o Paulo Biratã e o Jorginho Fernando. E o Jorginho Fernando, eu fiz amizade com ele e eu acabei trabalhando até nos bastidores, na área de segurança, nessa novela Rainha da Sucata, quando era gravado no Rio e em São Paulo. Quando estava em São Paulo, ali na região da Paulista, eu e mais 9 profissionais, a gente fazia a segurança das gravações, para que não houvesse interrupção, principalmente de madrugada. Naquela época, hein, pessoal? Na Avenida Paulista. E aí, no dia a dia, na madrugada, eu trabalhava neste apart hotel. Eu trabalhava, aliás, 2 empregos, no apart hotel Paulista Flat e no Metropolitan Plaza. Não tem problema nenhum de falar o nome aqui, até bom. De repente tem alguém me ouvindo que já trabalhou lá, ou já se hospedou lá. Paulista Flat, eu trabalhava no Paulista Flat e trabalhava 2 empregos, e no Metropolitan Plaza Hotel 4 estrelas, hotel de luxo, distintos. E o elenco da novela Rainha da Sucata, engraçado, dividido, eles eram, a TV Globo, na verdade, era cliente desses 2 hotéis, do Apart Hotel Paulista Flat e do Metropolitan Plaza. E coisa engraçada que aconteceu, por quê? Porque o Jorginho Fernando e o Paulo Biratã me encontravam de madrugada, né? Estava de madrugada. E o Jorginho sempre foi brincalhão, eu falei, escuta, você tem algum irmão gêmeo? Eu falei, não, por quê? E eu nem me toquei. Você não trabalha em frente ao Maxud Plaza, ali naquele prédio? Aí que eu me toquei, não trabalho, poxa, já vi você ali e tal. Só que até então eu não tinha visto o Jorginho Fernando. E dali a gente fez amizade, que ele me convidou para trabalhar nos bastidores da TV Globo. Fora isso, o Paulo Biratã, que diretor de novelas da Globo, e diretor dessa novela também, ele chegava de madrugada do Rio de Janeiro, ele vinha 1 ou 2 vezes a cada 15 dias, e ele se hospedava lá também. Só que de madrugada, quando ele vinha, ele gostava de tomar um whiskinho, e o bar já estava fechado. E aí ele ficou chateado, né? Chegava e tal. E ele tinha fama de ser um cara chato, veja só. Naquela época ele tinha fama de ser chato. E eu não sabia quem era ele não aparecia. E eu vi ele perambulando, né? Lá e pra cá, nos corredores ali do hotel. E aí eu sempre fui gentil, né? Perguntei, meu senhor, tudo bem? Boa noite. E boa noite. Aí ele, pô, caramba, não, tá tudo fechado aqui? Aí eu falei, o que o senhor precisa? Ele falou, poxa, estou vindo do trabalho, precisava de tomar pelo menos uma bebida. Ele falou exatamente desse jeito, Paulo Biratã. Aí eu falei, mas qual bebida que o senhor bebeu? Whisky? Ele falou, exatamente. Moço, não precisava nem de gelo, eu queria o cowboy. Cowboy, para quem não sabe, é o seco, né? É a bebida seca. E aí eu falei para ele, ó, o senhor está com sorte. Eu trabalho aqui, mas eu tenho acesso ao bar também e tenho liberdade para abrir o bar. Claro, não abrir ele, mas eu posso pegar uma bebida para o senhor lá. E aí, só que o senhor não pode ficar no balcão do bar, senão outras pessoas vão vir e vão querer ser cerveja. Ele falou, não tem problema nenhum, onde que eu posso ficar? Eu falei, não, pode ficar aqui na sala mesmo, no sofá, tem uma mesinha ali, qual uísque que o senhor gostaria? Ele falou, meu, qualquer um. Eu falei, eu vou passar para o senhor quais os nomes do uísque que eu tenho, dos uísques, e eu ofereço. Aí foi um Ballantines que ele quis, acabou querendo um Ballantines e tal, enfim. E dali, eu perguntei para ele, qual o nome do senhor? Ele falou, o Biratã. E depois que eu soube que ele era o famoso Paulo Biratã. E depois de 15 dias, realmente ele foi para lá tal, e eu vi, ele falou assim, escuta, não vai querer uísque hoje? Ele falou, meu, ele riu, né? E disse que ele não ri. Aí ele falou, cara, você pode me oferecer de novo? Eu falei, posso. Eu falei, deixa eu perguntar para o senhor, é que da outra vez a gente não... É o seguinte, eu estou aqui todos os dias, madrugada eu estou aqui. O senhor trabalha onde? Só para perguntar. Ele falou, não trabalho na TV Globo. Eu falei, caramba, que legal. Aí eu imaginei que ele falou, não, eu sou diretor de novelas e tal, e eu sou do Rio, eu sou carioca, e eu venho aqui para dirigir as novelas. Aí como eu já sabia, eu falei, Rainha da Sucata? Ele falou, Rainha da Sucata. Aí eu falei, conheci algumas pessoas que estão hospedadas aqui e tal, enfim, fiz amizade com ele. Aí eu falei, o senhor Paulo, ele falou, não chama de Biratã, nem senhor. Quando você estiver aqui, pode me procurar na recepção, o pessoal vai me achar. A hora que o senhor vier, não importa, eu estou aqui de madrugada toda.
vem tranquilo, trabalha lá, tá, o que eu tenho, eu te ofereço o uísque. Faço aquele mesmo esquema que eu fiz da outra vez. E se o senhor precisar de um bife, né, um contrafilé na chapa tal, eu posso fazer. Ele falou, meu, você está brincando comigo? Eu falei, não, posso fazer. Só não faz propaganda para os outros. Ele falou, não, legal. E ele acabou, eu fritei lá umas batatas fritas e o contrafilé, aquele contrafilé maravilhoso. E ele começou a fazer, ele queria me dar caixinha, eu falei, não precisa dar caixinha não. E chegou um certo tempo que ele falou assim para mim, olha, cara, eu não te conheço, estou te conhecendo já há um mês, mas você é bom de articulação. Ele falando para mim, o Paulo Biratã. E, cara, você tem um semblante muito bom, cara. Eu estou conversando com você, me sinto legal, porque a gente passa muito nervoso com esses atores e tal. Aí eu comecei a perguntar para ele, eu falei assim, olha, eu ouço rádio, eu estava ouvindo o Nelson Rubens, por que o pessoal fala mal do senhor, né? Eu não falei desse, ele falou assim, não, é fofocas, né? É que ele falou, olha, não é tão errado, porque nas gravações, a gente sabe que tem jornalistas ali, e eu chamo a atenção dos atores e atrizes, por quê? Porque eles são operários, né? E eu sou o diretor. A novela tem que ser passada no ar, veiculada, e quem vai assistir não quer ter problemas, né? Quer assistir perfeito, então não pode ter falhas. Então eu sou chato mesmo. Então o Nelson Rubens não está errado. Eu comentei sobre o Nelson Rubens e a Sônia Abrão, que eles escreviam em jornais, né? O Nelson Rubens estava no rádio, a Sônia Abrão estava no Diário Popular, no Notícias Populares, por aí. E aí foi que eu fiz amizade com ele. E aí, para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Eu lembro que ele falou isso, falou assim, você sabia, o Edson, que a maioria, não todos, os artistas, eles têm um custo muito grande, né? Por isso que eles trabalham bastante, porque eles têm, todos eles têm, igual você precisa de um advogado uma vez na vida, só que no caso deles, eles precisam de um psicólogo, de um profissional que cuida da mente, um psicólogo ou até um psiquiatra. Aí eu até imaginei, falei assim, mas por quê? Algum problema de cabeça? Não, porque você vai interpretar durante 8 meses, um ano, um outro personagem. Então as pessoas ficam malucas mesmo, né? Mas ele falou numa boa, e é verdade, até hoje você que é ator, atriz, né? Tem atores e atrizes da Globo que me ouvem aqui hoje, tem alguns amigos que até hoje, eu não vou citar nomes, grandes atrizes, grandes atores, os jovens também me ouvem aqui. Então, hoje é comum, né? Você tem o seu psicólogo, que vira até amigo. Psicólogo por quê? Realmente isso, você trabalha em uma profissão diferenciada, onde você interpreta outros personagens, né? E você tem que ter uma cabeça boa. Você precisa ter uma mente boa. Então, o lado emocional ele tem que ser trabalhado com psicólogos ou psiquiatras. Aí por isso que eu quero, claro que uma coisa não tem nada a ver com o Léo Lins, né? Primeiro que o Léo Lins não é ator, na minha opinião não é comediante, é um comédia, ele não é humorista. Então o Léo Lins, se é que a gente faz uma comparação, ele é totalmente perturbado, ele precisa, na boa, de ser orientado de forma psicológica, porque senão ele vai voltar a fazer as mesmas coisas, porque ele foi condenado a um detalhe, provavelmente ele não vai ser preso. Eu não desejo que esse cara seja preso, eu desejo que ele seja orientado a parar de desrespeitar as pessoas, só isso. O que vocês acharam desses nossos comentários aqui? Ao vivo é outra coisa, hein? Alencarzinho, vamos fazer uma surpresa hoje? Afinal, sextou, né? Vamos lá? Alencarzinho Júnior, aqui também na direção do programa, produzindo o programa. Tami Cristina de Barros, supervisionando Janaína Aparecida Xavier. Mesa de som, José Leandro e Alencarzinho Júnior. Estão colocando aqui na tela a nossa finalização deste programa, sexta-feira, dia 6 de junho. Agradecendo a sua audiência em todos os horários, sempre que a gente vem aqui, não é? E essa homenagem a todos, ao vivo e a cores, para quem está me enxergando. Que esta sexta-feira seja uma das melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Meu amigo, minha amiga, você está onde? No norte e nordeste? Nas pequenas
e grandes cidades, municípios em todo o Brasil, receba meu abraço. A nossa vida é curta, portanto, curta a vida. Não vamos nos acomodar, não é? A gente não pode se acomodar. Você certamente já ouviu isso. Uma casa hospitaleira precisa de muitos quartos para acomodar diferentes hóspedes, ou diferentes hóspedes, não é? Uma casa hospitaleira. Eu estou falando de acomodação. Sei que você me entende. Uma pessoa que possui o poder de acomodar é igualmente flexível. Ela entende e aceita as diferenças, não só dos outros, mas também as suas. Ela terá aprendido a arte de abraçar-se enquanto muda. Isso é importante. Ela aceita que na vida as mudanças são inevitáveis e desfrutar disso. E ela desfruta, pois conseguiu tocar as qualidades imutáveis do seu interior. O amor e o silêncio. E quantas pessoas estão me ouvindo, e você deve conhecer alguém, de repente você é uma delas, que leva a essência da bondade. Você é uma delas? Então parabéns. Existe a bondade autêntica numa pessoa, e ela é medida pela sua capacidade de ser uma pessoa boa, de ser bom, de fazer o bem sempre, não importa para quem. É a bondade. Essa pessoa compartilha o que é bom continuamente. Esse compartilhar que está muito em moda na internet, eu estou falando no sentido real. Compartilhar. Esse compartilhar não depende de receber, porque bondade é parte da sua natureza. Se ela não recebe, ou se ela recebe o bem, ela distribui isso como uma joia da vida. Se ela não recebe, ela aceita isso como uma parte da vida. Como seres humanos, com grandes necessidades emocionais, não podemos preencher essas necessidades através de acumular, mas somente através de dar, doar, no mais puro sentido dessa palavra. Coragem. Você já ouviu isso do seu pai, da sua mãe, do seu colega de trabalho, não é? Agora mesmo, sexta-feira, todo mundo sextou. Você está com coragem ou não? Está olhando o relógio, não vê a hora de ir embora para casa, não é? Coragem. Sem qualquer aviso prévio e obstruções, surgirão para aqueles que estão arrumando a casa interior. Não fique surpresa com os acontecimentos. Não tenha medo. Continue caminhando com coragem. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Para cada passo que dá, você recebe milhões de passos de ajuda. Veja só, se até o solo infértil pode produzir frutos após uma boa adubação, por que você, mestre, autoridade,
todo poderoso ou poderosa não poderia transformar qualquer dificuldade no trampolim da vitória. Pense nisso. Nós, eu e você, somos seres humanos e a gente procura tanto ser feliz, não é? E o que é a felicidade para você? O que é a felicidade para você? A felicidade não pode ser encontrada simplesmente por se esperar o melhor. Não há atalhos. Ninguém, nada externo pode criar um estado permanente de bem-estar. Criar isso é nossa própria responsabilidade. Felicidade. As coisas de fora podem contribuir, guiar e inspirar, mas vida é o que fazemos dela. Definitivamente, vida é o que fazemos dela. Explorar a casa interior traz entendimento. Com esse entendimento, podemos criar a vida que queremos viver. Eu sempre falo de gentileza. É sempre necessário a gente ser gentil. Eu sei que às vezes você não está no dia melhor, eu tenho certeza, eu também. Às vezes eu venho aqui para o estúdio, a vantagem de trabalhar no rádio, eu sempre digo isso, é que você não mostra a cara. Só o pessoal do estúdio que vê e sabe, ô Ligeirinho, hoje você não está bem. E tem dia que a gente não está bem. Quantas e quantas vezes eu apresentei programa e eu não estava legal. Mas eu tenho que ter o respeito com os ouvintes. Agora mesmo, né? Hoje eu estou feliz. E eu procuro todo dia ser feliz por qualquer situação. E eu gosto de caminhar. Caminhar é o melhor exercício para o corpo e para a mente. Eu não preciso ouvir isso de especialistas, eu sei disso. E eu fico olhando os prédios, eu fico lembrando, no sentido figurado, as pessoas que frequentavam ali e acolá. Então, gentileza, todo mundo gosta de receber. Praticar, somente as pessoas inteligentes e de coração bom. E você pode ter um coração bom. Gentileza, olha que bacana. Gentileza não é você dar um presente para alguém, não. É um sorriso, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite. É não ignorar alguém que está chegando e você está fingindo que não está enxergando ela, não é? Gentileza, a medida do poder interior. Vou repetir, gentileza é a medida do poder interior. É o quanto somos gentis. Se pensarmos em poder como uma forma de eu ser, o autoritarismo, e gentileza como algo frágil, essa afirmação pode parecer paradoxal. No entanto, a gentileza real traz em si uma fortaleza indestrutível. Gentileza real traz em si uma fortaleza indestrutível, por ser absolutamente convicto ou convicta do seu valor interior. A gentileza, ela não permite que seu humor e comportamento sejam afetados, olha só, pelas circunstâncias externas. Então a gentileza tem um poder tão grande que ela impede que você mude o comportamento para o lado negativo. A gentileza tem a capacidade de dissolver os espíritos e os espinhos que são arremessados contra ela. A gentileza.
e fé, para finalizar, tá bom? Essa mensagem é para agradecer você que está me ouvindo agora pela primeira vez, mas também você que já me ouve todos os dias. Eu gostaria de contar com a sua amizade, eu gostaria de contar com a sua simpatia, eu gostaria que você entendesse que todos os assuntos que nós comentamos aqui, ou publicamos, necessariamente, às vezes, não é nossa opinião, é o jornalismo independente, às vezes até irracional, porque são publicações. Eu não sei qual plataforma você está me ouvindo, mas eu gostaria que você entendesse dessa forma. O Ligeirinho do Rádio, o canal Estação Imprensa é uma coisa, o Edson é outra. Agora eu estou falando como Edson Xavier, como seu amigo, mas criador do Grupo Minuto Deficiente, defendendo as pessoas com deficiência. Eu sou criador também, idealizador do Estação Imprensa. Tudo tem história. E é claro, ao longo dos tempos, alguém me colocou o apelido de Ligeirinho do Rádio, e eu já contei essa história. Então, quando eu falo de fé, dificilmente eu deixo de lembrar de pessoas maravilhosas que me ensinaram a desenvolver algo que é a fé. A fé você não compra, a fé você não transfere, a fé você não doa, a fé você acaba adquirindo. Fé. Sempre pense em continuar movendo-se para frente. Não olhe para os lados, para frente somente. Aqueles que têm o hábito de olhar ao redor ficam paralisados. Agora não é o momento de ir para trás ou ser deixado de lado. Todos deveriam ter a fé firme em seu destino elevado e verdadeiro. Há 3 vozes fortes a serem ouvidas atentamente, preste atenção. Há três vozes fortes a serem ouvidas atentamente. Estou me referindo à fé. Primeiro, minha própria voz interior. Segundo, as indicações do tempo. E terceiro, os sinais de Deus. Todas essas 3 vozes, elas estão nos ajudando a ir para frente, eu e você. Bom dia, Deus te abençoe. E lembre-se, a cada novo dia, você tem uma nova esperança de viver. Você acordou, você está me ouvindo, então você está viva, você está vivo, mesmo com todos os problemas. Vamos viver a vida, porque a cada novo dia, Deus nos dá oportunidade de a gente continuar. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Uma excelente e abençoada sexta-feira para você. Bom dia.